Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, aqui está uma matéria que traduz o que é a nossa autonomia, que é a capacidade deste Parlamento poder aprovar um acréscimo ao salário mínimo nacional. Se não existisse autonomia, se não existisse Parlamento, os trabalhadores da Madeira não teriam a possibilidade de ganhar um pouco mais do que ganham aqueles do continente. Esta é a tradução prática do que deve ser a nossa autonomia. Indo à realidade da questão, nós temos que começar por ver qual é o ponto de partida nesta matéria. As empresas da região têm os custos de contexto mais altos do país. Os trabalhadores da região têm o custo de vida mais alto do país. É a partir daqui que se deve iniciar esta discussão sobre o salário mínimo nacional. Na certeza, porém, de que todos devemos constatar que é quase impossível viver com um salário mínimo na região autónoma da Madeira. Apenas se sobrevive. Agora, há várias perguntas a fazer nesta matéria. As empresas podem pagar um acréscimo maior do salário mínimo nacional acima dos 12% ou 3%? É preciso estudar esta matéria. Eu acredito, Sr. Deputado, que há empresas da Madeira de setores pujantes como o turismo que podem pagar. Mas também acredito que há outras empresas de outros setores em dificuldades que não podem pagar o acréscimo aqui proposto pelo PCP. É este estudo que tem que ser feito sobre a realidade económica e o tecido empresarial. Não é por acaso que o próprio Partido Comunista, no preâmbulo, fala na fragilidade do tecido económico e empresarial da região. O próprio Partido Comunista, que aqui vem propor um aumento do salário mínimo de 5% nos próximos 2 anos e de 7,5% nos anos subsequentes, reconhece que há fragilidades e vulnerabilidades no tecido empresarial da região. E, portanto, nós devíamos partir desta realidade que há pouco enunciei, de que empresas têm os custos de contexto mais altos do país e, portanto, têm problemas de competitividade com as empresas nacionais e com empresas estrangeiras, e trabalhadores que vivem na região que tem o mais alto custo de vida do país. E, sendo assim, era necessário saber quantos trabalhadores recebem o salário mínimo nesta região. Quantos recebem também abaixo do salário mínimo nacional, porque também os há na região autónoma da Madeira e com eles também devemos estar preocupados. Quantos recebem, por exemplo, o salário mínimo na função pública? E porquê é que o Governo Regional do PSD apenas atribuiu o subsídio de insularidade aos funcionários públicos, deixando de lado os funcionários das empresas privadas? E, portanto, é necessário que, de uma vez por todas, Governo, trabalhadores, empresários, possam estudar esta matéria e negociar os acréscimos ao salário mínimo nacional. Que compensações, por exemplo, poderia o Governo Regional dar às empresas da Madeira que pagam o salário mínimo e que vão ter este custo acrescido caso a proposta do PCP fosse aprovada? É que, a nível do continente, o Governo da República vai compensar as empresas através do pagamento especial por conta, pelo aumento do salário mínimo nacional. Obviamente que essa compensação também vai chegar às empresas da Madeira. Mas as empresas da Madeira vão ter um custo acrescido porque nós vamos aumentar aqui o salário mínimo. Quais as compensações que o Governo Regional vai dar às empresas? Esta é uma boa questão também para discutir. E, portanto, Sr. Presidente e senhores deputados, há muita matéria para estudar em termos de salário mínimo, na certeza, porém, que devemos ir o mais longe possível nesse acréscimo salarial, porque realmente viver na Madeira com 560 ou 570 euros não é viver, é sobreviver. Mas, Sr. Presidente e senhores deputados, nós temos CDS uma posição de princípio desde sempre nesta matéria. Não devem ser os governos e os parlamentos, apenas eles, a entrar na discussão nesta matéria. Ela deve ser matéria de negociação no âmbito dos Conselhos Económicos e Sociais e dos Conselhos de Concertação Social, isto é, deve ser uma negociação tripartida, governo, empresários e sindicatos. E não é, por acaso,
que esta nossa posição, que é desde sempre, é consubstanciada também no próprio parecer que a UGT enviou ao Parlamento Regional sobre o diploma do Partido Comunista. A UGT diz no seu parecer que antes de uma aprovação final global em sede da Assembleia Legislativa, o acréscimo do salário mínimo nacional deve ser objeto de um acordo de concertação no Conselho Económico e na sua Comissão Permanente de Concertação Social. Diz mesmo que sugere à Assembleia Legislativa que aguarde esse momento em que a concertação social se vai pronunciar. E, finalmente, diz que se reserva quanto ao aumento de um valor superior a 2% nesta fase do processo. Por tudo isto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o CDS é a favor. Leia o parecer da OSAM, leia. Claramente, mas o parecer, Sr. Deputado Edgar, desde-me. Sr. Deputado Edgar Silva, deixa o Sr. Deputado Jamal Rodrigues prosseguir. Muito obrigado. Sr. Deputado Edgar Silva, sem qualquer tipo de ofensa, nós já sabemos que a OGT normalmente alinha as suas posições com partidos como o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e até, em alguns casos, com o CDS. Mas também sabemos desde sempre, Sr. Deputado, não somos ingênuos, que a OSAM sempre alinha as suas posições pelo Partido Comunista. Não sejamos ingênuos nesta matéria, Sr. Presidente e Srs. Deputados. E, portanto, sendo já conhecida a proposta do Partido Comunista, nós sabíamos que a OSAM era a favor da proposta do Partido Comunista e eu não li a proposta. Li a da OGT porque constitui uma novidade face à posição que foi expressa aqui pelo Sr. Deputado Jaime Leandro, do Partido Socialista. E, portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, questão de princípio, esta matéria deve ser objeto de um estudo aprofundado sobre o seu impacto na vida das empresas e nos setores económicos regionais. Deve haver acréscimo salarial na região autónoma da Madeira para os trabalhadores que ganham o salário mínimo nacional e esta matéria deve ser objeto de concertação no Conselho Económico e Social.